Como você teve essa ideia? Não sei. Então, tá com tempo? Meu nome é Dani e eu sou a idealizadora do canal Vidas em Bike. Contato com pessoas, eu converso muito com pessoas, eu gosto muito desse lado humano, eu sou formada na área de humanas, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu acho que por trás de um aparelho celular, em cima de uma bike, por trás de qualquer aparelho, qualquer aparato tecnológico tem uma pessoa, e eu valorizo muito a questão do ser humano. E como eu tive muito acesso a muitas histórias, porque eu sou muito curiosa, sou muito de conversar com as pessoas, algumas histórias me chamaram mais atenção e eu pensei, poxa, eu acho que a gente não pode deixar essas histórias de superação só aqui. Eu não posso guardá-las só para mim. A gente precisa mostrar isso para outras pessoas, para que outras pessoas também se inspirem nessas histórias. Como elas servem de inspiração para o grupo do pedal daqui, local, eu achei que seria uma ideia bacana se elas inspirassem mais gente. Aí surgiu a ideia do canal. A gente percebe que o ser humano é capaz de tudo quando ele tem um objetivo, quando ele tem um foco. Então as pessoas podem esperar do canal assim que elas se inspirem de alguma maneira. Porque eu sempre digo que a gente não acorda todo dia disposto, a gente não acorda todo dia bem-humorado. Mas às vezes uma frase de alguém, um bom dia, um sorriso, uma atitude positiva, uma atitude de simpatia, de empatia em relação ao outro, pode transformar o dia e até a semana da pessoa, o mês. E eu acho que a pessoa que sentar na frente da televisão, do computador para assistir, do celular, que seja, para assistir os episódios do canal, com certeza vai ter muita inspiração. Vai melhorar o dia dela com toda certeza. As histórias que vêm por aí são histórias que, com certeza, para mim particularmente, elas foram um divisor de águas. Eu acho que eu tinha uma visão de mundo antes dessas histórias e eu passei a ter uma outra visão de mundo depois dessas histórias. Porque a gente aprende a respeitar o ser humano como ser humano. E eu acho que a gente tem esquecido muito disso, né? A gente ligou no piloto automático, assim, você cumprimenta a pessoa na rua, oi, tudo bem? Tudo bem? E a pergunta não é de verdade. Você pergunta por ser automático, você pergunta, oi, tudo bem, por educação, mas se a pessoa realmente quiser falar sobre isso, você não vai estar disposta a ouvir. Então, algumas pessoas disseram para mim, depois de darem o seu relato do canal, que elas se sentiram libertas, que para elas foi bom desabafar, porque elas nunca conseguiam conversar com ninguém. E às vezes a gente não tem a oportunidade de ser ouvido. E o canal vem principalmente para ouvir essas pessoas que têm um relato tão bacana para contar. Esse é o primeiro objetivo, que elas se sintam libertas, que elas consigam falar sobre o assunto, que muitas vezes é bem delicado, nem sempre é fácil falar, às vezes é difícil porque mexe muito na ferida. E o segundo objetivo é que outras pessoas que têm às vezes uma ferida, que têm alguma coisa incomodando, se sintam inspiradas e percebam que é possível sim a gente superar os problemas. Que o problema todo mundo tem, mas a forma como a gente encara eles é que faz a diferença. Então eu vou contar minha história, assim, como que eu entrei nesse mundo da bike, nesse mundo doido da bike. Quando a gente abriu a loja em 2014, nós fomos convidados por um grupo de amigos nossos para participar de um evento e nós fomos lá para Santa Catarina. Saímos daqui às 4 da manhã, do domingo, de madrugada. Chegando lá, tinha uma chuva, um vento frio que não dava para abrir a porta da van, não dava para abrir a porta do carro. Todo mundo largou naquela chuva, naquele frio e a gente ficou esperando. Quando o pessoal começou a chegar, dos 25, era 25, um trajeto de 25 quilômetros e outro de 40, se eu não me engano. Quando aquele povo começou a chegar, molhado, por barro, você não conseguia identificar quem era quem. Você só via assim, quando a pessoa sorria, você via o dente dela, o resto você não conseguia saber quem era. E todo mundo chegava feliz, todo mundo rindo, se cumprimentando.
Pensava, que povo doido é esse? Rindo. Como é que alguém pode estar feliz nesse estado de sujeira, né? O pessoal pura lama e todo mundo rindo, feliz, se cumprimentando, que posição você ficou e tal, né? Dava parabéns. Uma coisa que fazia muito tempo que eu não via. Ficar feliz pela conquista do outro. Que eu acho que esse é o sentido da vida. Quando você entende que o sucesso do outro não é o teu fracasso. Você pode ficar feliz com o sucesso do outro. A gente pode compartilhar. A gente não precisa dividir. E nem diminuir. Eu achei aquilo incrível, eu disse, meu Deus, o que é isso? Que mundo é esse? Que eu não tinha, onde é que eu estava que eu não tinha visto nada disso, nada parecido. E aí a gente trouxe a primeira prova para cá em 2015, uma das etapas, né? A gente conversou com o organizador e ele topou trazer uma etapa dessas para cá. E foi bem difícil para convencer o pessoal, né, que era superação, que era assim para você perceber que você tinha condições de fazer uma coisa que você achava que não era possível, que você podia superar o teu próprio limite. A ideia do evento ainda era supere seus limites. E a inscrição, o valor da inscrição era 1 quilo de alimento e eu fui de um por um para convencer as pessoas a se inscreverem para essa prova. É claro que depois que a gente faz a primeira, aí vem outras, né? E nesse tempo todo, assim, de competições que a gente começou a participar, o pessoal começou a aderir mais, eu conheci o Bro, né? Um amigo meu mostrou o vídeo do Bro, e o Bro é aquele cara que motiva muita gente, inspira muita gente, e eu me inspirei nele também, não só para pedalar, mas assim, em todos os sentidos, né? De ter um outro olhar para o ciclista, de ter um outro olhar para o ser humano, e eu admiro muito o Bro como ser humano. Ele é um ser humano que olha para outro ser humano, ele tem essa empatia. E eu sempre admirei muito isso nele. E ele ia para uma prova em Blumenau, fazer uma palestra, e a gente ia também. E eu falei para ele, eu disse, Bro, você vai estar em Blumenau? Ele disse, vou. Eu disse, eu também vou para lá. Ele falou, então quando você chegar lá, você fala para mim, olha, eu sou a Dani da Rota dos Pinos, eu tô conversando com você no WhatsApp, para eu saber que você é você. Eu disse, então tá bom. Terminada a palestra dele, fez a palestra e tal, eu fiquei até o final, esperando todo mundo sair, e conversei com ele, falei, Bro, eu sou a Dani, vamos pra Rota dos Pinos? Ele disse, é você? Eu disse, sou eu. Ele disse, vamos sim. Eu disse, eu não acredito nisso. E ele veio para uma prova aqui em Beltrão. Então o Bro sempre foi a minha inspiração, como ser humano. Porque esse olhar para um ser humano, de um ser humano para outro ser humano, foi o Bro que me inspirou. E é isso que eu quero contar, eu quero mostrar para as pessoas que todo mundo é humano. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma bagagem e a gente precisa respeitar isso. Toda essa inspiração que eu tive, todo esse contato que eu tive com as pessoas, esse acesso, esse privilégio, eu chamo de privilégio, de ter acesso a essas histórias, a esses depoimentos, né? Antes de tudo isso se transformar na ideia do canal, eu pensava sempre, eu preciso de alguma maneira contar essas histórias. Eu tive acesso à história do Juninho e da Thay. Em 2020, eu comecei com os sintomas do câncer e ele teve em 2019. Setembro de 2019. Setembro de 2019 ele infartou. Foi por causa do estresse. Ele não estava mais fazendo atividade física, ele não andava mais de bike e aí, devido aos negócios, né? Foi no dia depois da minha formatura da faculdade. Ele infartou, assim, do nada. Que faz parte do canal também. E quando ela me contou, assim, como as coisas aconteceram, eu disse, nossa, isso tem que ir para outras pessoas. Eu preciso achar uma maneira de contar isso. E aí, olhando no Instagram, eu vi alguns vídeos que o Marcelo produzia. Não posso deixar de falar isso. E eu pensava assim, eu acho que esse cara vai entender exatamente o que eu estou procurando. Que você ter a ideia é uma coisa, agora você conseguir executar essa ideia não é tão simples assim. Né? Você pode ter uma ideia muito bacana, mas se você não encontrar alguém que execute essa ideia, a ideia não faz sentido. Ela não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma. Então eu tive a ideia, pensei. A ideia do canal, inclusive, não era a ideia inicial, né? Eu queria, de alguma maneira, contar esses relatos, contar esses depoimentos, e aí eu chamei o Marcelo. Falei, Marcelo, minha ideia é a seguinte, eu tô querendo contar esses depoimentos, essas histórias, eu acho que tem muita coisa bacana e a gente precisa expandir isso. A gente não pode deixar isso aqui guardado. As pessoas precisam ter acesso a isso e quanto mais gente vê, eu acho que vai ser melhor. O Marcelo topou a ideia e a ideia do canal em si foi do Marcelo mesmo. De quem vai produzir os vídeos, de quem edita todos os vídeos, a ideia de
montar um canal e dizer, ó, o depoimento vai para um canal no YouTube, foi do Marcelo, não foi minha, eu concordei, achei que era uma ideia bacana, sim, o canal acho que ia surtir mais efeito mesmo, e eu tinha ideia mental, mas a gente nem sempre consegue expressar nossa ideia em palavras, né? Nem sempre você consegue transmitir para o outro aquilo que você tem em pensamento. Mas eu falei qual era a ideia, a gente conversou um pouquinho numa chamada de vídeo que a gente fez pelo WhatsApp, e depois que eu vi o primeiro vídeo, eu acho que eu não falei isso no primeiro vídeo, né, Marcelo, mas quando eu vi os vídeos eu falei, era exatamente isso que eu queria. Você entendeu a minha ideia e entendeu o que eu queria transmitir para as pessoas. Então eu acho que é importante a gente ressaltar também que a gente tem as ideias, mas a gente precisa ter um parceiro para executar essa ideia. O Marcelo entendeu exatamente o que eu queria transmitir com a ideia dos depoimentos, com a ideia do pedal, da transformação de vida das pessoas em relação à bike. Eu sempre fui muito de acreditar que a pessoa tem uma história e para a gente conversar com a pessoa a gente precisa respeitar essa história, né? Então, nem sempre você consegue tocar fundo no coração dela sem você conhecer, né? Eu acho que mensagem sempre envolve sentimento. Então, eu vou dizer aquilo que eu diria para mim sempre, que eu digo para mim sempre quando eu tô desanimada, quando eu não tô legal, quando a gente tá passando por um período difícil da vida da gente, eu já passei por muitos também, assim como muitas outras pessoas, de acreditar que a gente tá nesse mundo por um propósito e que a gente pode sim fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo que a gente não tenha essa consciência, mesmo que a gente não objetive isso. Às vezes uma palavra de carinho, um gesto, né, de empatia em relação ao outro, pode transformar a vida dessa pessoa. Então hoje, quando uma das pessoas que deu o depoimento aqui olhou para mim e disse, Dani, muito obrigada, você me libertou, eu precisava falar sobre isso, para mim já valeu a pena. Podia acabar aqui que já tudo fez tudo valer a pena, sabe? Então eu acho que são pequenos gestos, assim, pequenas coisas que você às vezes sem saber muda a vida de uma pessoa, muda o dia de uma pessoa, faz tanta diferença na vida dela e a gente nem sempre tem consciência disso. Então pra gente não deixar de acreditar que é possível. É possível sempre a gente enfrentar os problemas com a cabeça erguida. Eu acho que se hoje não foi bom, o dia amanhã vai ser melhor. E a gente sempre vai encontrar pessoas assim que deixem o dia da gente melhor, mesmo que elas não objetivem fazer isso. Isso acontece muito. Então a ideia do canal é essa. A pessoa pode assistir só um pedacinho, mas se servir para alguma coisa, para mudar o dia dela, para colocar um sorriso no rosto no momento que ela estava triste, já valeu a pena.